Olá, queridas crianças do sexto ano, tudo bem com vocês? Começando aqui a apostila Aprender Sempre, volume 2, e começando lá na página 157, tá? 157 não, perdão, 57 da apostila, nós vamos falar de geometria, a gente começa com geometria. E a gente vai começar a fazer essa parte de ampliação e redução de figuras. Só que antes disso, a gente precisa entender alguns elementos das figuras, tá? Então, a gente vai falar de lados correspondentes. Então, qual que é o objetivo aqui dessas aulas, né? Da aula 1 e 2, dessa sequência de atividades 1. Compreender a notação de segmento. O que seria a notação? É como que a gente escreve o nome de um segmento. Construir em malha quadriculada segmentos proporcionais a um dado segmento. Associar lados correspondentes em figuras poligonais congruentes representadas em malha quadriculada e associar lados correspondentes de figuras poligonais em situação de ampliação ou redução representadas em malha quadriculada, tá? Calma que a gente vai ver tudo isso aqui bem pausadamente, sem problemas, tá? Então, a gente começa a introdução com esse segmento de reta aqui. O que é um segmento de reta? Segmento de reta é uma linha reta determinada por dois pontos. Os pontos, a gente dá um nome para eles em letra maiúscula. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Então, esse segmento de reta, ele está determinado entre esses pontos A e B, tá? E aí, eu posso chamar esse segmento de reta do seguinte nome: AB, com esse tracinho em cima, ó, tá vendo? Ou BA, com esse tracinho em cima. Então, professora, quer dizer que qualquer dos dois nomes que eu der para o segmento está correto? Se eu escrever AB ou meu amigo escrever BA, estaria correto? Sim, tá? Porque a gente pode determiná-los, nomeá-los dessas duas maneiras. Então, aí, na sequência dessa página, ele pede para você nomear os seguintes segmentos. Então, quer ver? Eu vou nomear o primeiro segmento aqui, ó. Esse segmento aqui. Como é que a gente pode nomear? RS, sempre com letra maiúscula, ou SR, tá certo? Então, você pode nomeá-los dessa forma. Não se esqueçam de você sempre colocar o tracinho em cima do segmento, ó, tá vendo? RS ou SR, olha lá, com o tracinho em cima. Tá vendo que eu coloquei o tracinho em cima? Tá bom? Tem que colocar? Tem. Porque isso é que vai determinar se é um segmento de reta, tá? Aí agora os outros dois vocês vão fazer. Pode colocar ou um nome ou outro. Não precisa colocar os dois, tá bom? É que eu coloquei os dois na explicação, porque para você saber que pode ser feito das duas maneiras, tá bom? Aí ele fala, ó, utilizando a notação para nomear segmentos, nomeie os três lados do triângulo FGH a seguir. Lembrando que os lados são os segmentos. Então, veja bem, o triângulo, ele é formado, como nós vimos, por três lados e três vértices, que são esses pontinhos aqui, e três ângulos internos, tá? Mas a gente só vai falar dos vértices agora. Então, ele pede para a gente nomear o segmento. Então, quem são esses segmentos? Ó, só vou falar aqui no vídeo, depois vocês vão me mandar a resposta. HG é o primeiro segmento, GF é o segundo segmento e FH é o terceiro segmento. Mas, professora, se eu falar HF, tá certo? Sim, como a gente acabou de falar, FG ou GH também tá correto. Aí ele fala, na 3, na malha quadriculada a seguir, utilizando uma régua, quem não tiver reguinha em casa, tenta colocar, sei lá, um lápis, alguma coisa que deixe o segmento bem retinho, tá? E construa os segmentos.
Olha só, eu quero o segmento MN com o triplo da medida de CD. Então, olha lá, o segmento CD, ele mede quanto? Ah, como é que eu faço para saber quanto que ele mede? São a quantidade de linhas que ele tem aqui, ó, do quadradinho. Então, ele tem uma, duas. Então, o segmento CD, ele mede duas unidades. Aí eu quero o triplo de 2 unidades. Pessoal, quanto que é o triplo de 2? O triplo de 2 é 6. Então, você vai fazer um segmento aqui, ó, com 6 unidades. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal, maravilha. E aí, o que que você faz? Você vem aqui e põe os nomes. Do primeiro ponto é o M, né? Porque é o segmento MN que ele pediu. E o segundo pontinho, o pontinho final aqui, o que fica no final, é o N, tá? Opa, letra maiúscula, tá, gente? Segmento é sempre letrinha maiúscula. E aqui, só para ficar bem bonitinho, ó, vou colocar o pontinho aqui, tá? Tem que colocar o pontinho também. Mas, professora, e se eu colocar o N primeiro e o M depois? Não tem problema, tá correto da mesma maneira. Depois tentem fazer a B, tá bom? Bom, aí ele fala aqui. A gente viu os lados, né? Como a gente escreve o segmento, né? Como a gente escreve o segmento. Segmento MN. MN ou NM também serve. Aí a gente vai identificar esses segmentos nos triângulos, tá? Então, por exemplo, ele fala assim: observe os triângulos ABC e DEF a seguir. E ele fala assim: complete as sentenças. O lado AB corresponde ao lado. Então, corresponde. O que que é corresponder? Gente, o lado correspondente é o lado no outro triângulo que ele está entre os mesmos ângulos. Como assim, professora? Ó, vamos ver o lado AB. O lado AB, ele está entre o ângulo rosa e o ângulo verde. Agora vamos olhar no outro triângulo. Quem que está entre o ângulo rosa e o ângulo verde? É o DE. Então, o lado correspondente é o lado DE, ou ED, como vocês já sabem, tá bom? E coloca o tracinho aqui, que você sempre tem que colocar. O tracinho, tá bom? Deu para entender o que é o lado correspondente? Quer ver, ó? Vamos ver essa última de baixo, que essa daqui ficou muito parecida. Vamos ver essa de baixo. Os lados BC, então vamos lá, BC, verde, laranja. E vamos olhar no triângulo. Quem que tá entre o verde e o laranja? Quem? Olha aí para mim. Entre o verde é o e o F. Então, são os lados EF são correspondentes, tá? Então, de novo, ó, deixa eu só marcar aqui rapidinho o tracinho, pronto. Então, olha lá, BC, verde e laranja, EF, verde e laranja, são os lados correspondentes. Então, lados correspondentes, ou que corresponde, são os lados que estão entre os mesmos ângulos, tá? Então, você vai sempre procurar os ângulos que têm as mesmas cores para você poder colocar os lados correspondentes. Você vai ter o mesmo tipo de exercício aqui com os dois pentágonos, tá bom? E aqui também com o quadrilátero ABC e EFG. Mas espera aí, professora, até agora eles estavam desenhados iguaizinhos. Agora ele deu uma girada aqui nas figuras, mas não tem problema. Olha só a pergunta. No quadrilátero EFG, qual é o lado que está entre os ângulos vermelho e verde? Vermelho e verde. Ah, é o lado EH. Aí você preenche aqui, EH. E no quadrilátero ABCD? Ah, entre o ABCD, ângulo vermelho e verde,
É o A e o B. Tá vendo? Ó, é vermelho e verde. Lembra que tanto faz ser BA como AB? E aí ele fala, portanto, são correspondentes o lado EH e BA, ou AB. Tá bom? Então, tem esses aí para vocês tentarem fazer. Tá bom? Então, crianças, é isso. Vamos nos falando. Essa atividade tem que entregar rapidinho, que já estamos em final de bimestre, ok? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tchau, tchau.